Fala pessoal, a Copa FMF começou, a última competição da temporada 2021. São 8 times disputando não apenas o título da competição, mas também uma vaga na Copa do Brasil ou uma vaga na competição nacional da 4ª divisão, que é a Série D. E ontem à tarde deu-se início à competição e 2 times já largaram na frente. O IAP venceu em casa no Estádio Castelão por 1-0 e o Tum Tum de virada venceu o Cordino fora de casa. Mais uma vez o Ulisses lá no time de Barra do Corda fazendo a diferença, marcando gol, mas não deu porque o Tum Tum conseguiu a virada no segundo tempo. O resto da rodada apenas na segunda-feira e já vamos trazer informações e os atores, que participaram dos jogos de ontem à tarde. Tem também o Sampaio Corrêa, que vai querer dificultar de qualquer forma a vida do Avaí. Sampaio Corrêa já não disputa mais nada na competição, nem tem chance de rebaixamento, nem tem chance de acesso. A única coisa que ainda pode fazer é vencer sua partida e tentar terminar na melhor colocação possível. Para isso, vai ter que vencer o time do Avaí, que atualmente é o 4º colocado, ocupa a última vaga em disputa para quem quer um acesso à Série A. Então o jogo vai ser difícil, um jogo grande, mas o técnico João Brigatti, assim como seus jogadores, Ciel principalmente, não falam em momento algum de jogo fácil, de moleza, pelo contrário, falam que é um jogo muito importante para coroar e finalizar a temporada 2021. Isso tudo logo depois do recado da A&D Fitness. Você conhece a A&D Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. O Sampaio Corrêa se apresentou na segunda-feira, vem fazendo seus treinamentos, termina a sua preparação na sexta, porque o jogo é apenas no domingo contra o Avaí. É um jogo muito difícil para o Sampaio Corrêa, porque o time do Sampaio Corrêa, apesar de não ter mais nada em disputa na competição, quer fazer um bom jogo, quer terminar vencendo na competição, o seu 38º jogo no Campeonato Brasileiro da Série B. Porém, quem está do outro lado é nada mais, nada menos que um dos postulantes a acesso à Série A. É o Avaí, que é o 4º colocado, vem de resultados interessantes e vai jogar o jogo da sua vida. O que dificulta um pouco mais a vida do Sampaio Corrêa tentar vencer o Avaí é que o Avaí depende apenas de si para conquistar o seu acesso. Um empate talvez ainda complique um pouquinho e dependa de outros resultados. Mas se vencer, o acesso é garantido e com certeza o Avaí não vai deixar passar essa oportunidade, não vai desperdiçar a chance de conseguir voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, que é a nossa elite do futebol. O Sampaio Corrêa, do outro lado, vai tentar fazer a sua melhor partida com as peças que vai ter à disposição. O departamento médico ainda está analisando alguns jogadores, o exemplo do Alisson, do Adson também, para ver se vão poder ter as condições físicas necessárias para a partida, porque o Avaí não vai deixar ser um jogo fácil, o Avaí vai ter que vir para cima e buscar o resultado de qualquer forma. Pelo lado do Sampaio Corrêa, quem conversou com a gente foi o atacante Ciel, que quer acabar, quer finalizar a temporada 2021 pelo Sampaio Corrêa, marcando e balançando as redes, como foi acostumado a fazer desde a sua vinda para o Sampaio. A expectativa é boa, Aquela expectativa como começou, a gente sempre deu o nosso melhor para nós conseguir nosso objetivo, que é essa vitória. É um jogo muito importante, para outras equipes, mas para a gente é importante porque a gente tem que honrar o nosso nome e honrar o manto que a gente veste, que é da Bolívia querido, Sampaio Corrêa, e a gente vai dar o nosso melhor como sempre a gente deu. Como você falou, muitas pessoas vão estar olhando esse jogo por causa dos resultados e outro que vai ajudar outra equipe, aí que seja a vontade do Senhor Jesus Cristo. Mas a gente vai dar o nosso melhor para terminar com dignidade, com honra e com cabeça erguida, e a gente vai dar o nosso melhor contra o Avaí para conseguir o nosso objetivo e terminar com chave de ouro, com a vitória.
mas que seja a vontade do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus está conosco e Deus vai honrar sempre. O Ciel, ele fala bastante da vitrine que o Sampaio Corrêa é atualmente. Esse último jogo não deixa de ser diferente. Vai jogar contra o Avaí, não tem mais chance de classificação ou maiores pretensões na tabela, mas um time que pode atrapalhar a vida do Avaí, de um postulante a acesso, é sim muito visto. Todos os olhos vão estar voltados para essa partida, porque é o jogo que define literalmente o último acesso à quarta vaga no G4. Porque quem está atrás do Avaí, na quinta, sexta, sétima colocação, dependem da derrota do Avaí, ou seja, dependem do Sampaio Corrêa fazer uma excelente partida, arrancar um empate ou uma vitória fora de casa e complicar a vida do Avaí para os times que vêm atrás conseguirem tentar buscar essa quarta vaga. Então está todo mundo olhando esse jogo, está todo mundo prestando atenção em como o Sampaio Corrêa vai a campo e também em como o Avaí vai a campo. Pelo lado do Avaí, o atacante Getúlio conversou com a gente nessa reta final de preparação para jogar contra o Sampaio Corrêa. É o jogo mais importante do ano, né? Vamos fazer de tudo para a gente conseguir o objetivo, que é o acesso, e vamos lutar até o final. Fico feliz de poder ajudar mais uma vez, né? Quero fazer mais um gol importante, que seja diante agora contra o Sampaio, para conseguir o objetivo. Tomara que eu libere aí, né, a capacidade máxima e, se Deus quiser, possamos fazer um bom jogo diante da nossa torcida. Sim, fizemos um grande ano, né? Dificuldade também teve, mas temos que lutar agora o último jogo para conseguir o nosso objetivo, que é o acesso. A ansiedade está demais, mas temos que estar bem focado. Vai ser um jogo difícil e que nós consigamos sair com a vitória. Ele fala um detalhe da torcida também, porque o Avaí está tentando colocar a capacidade máxima dentro do estádio. Não à toa, né? Obviamente é uma estratégia muito inteligente e óbvia da diretoria do Avaí, é ter a força máxima dessa torcida dentro de casa, dentro do seu estádio, para apoiar até o último minuto em busca desse acesso. Só que quem regulamenta, né, as diretrizes contra a Covid-19, que em questão a distanciamento, dentre todas as outras características que devem ter ao combate à Covid-19, ainda estão meio relutantes, mas estão tentando de qualquer forma. Fato é que dentro ou fora do estádio, o Avaí vai fazer uma festa gigante, a torcida do Avaí, porque querem vencer essa partida, coroar seu ano, fechar a temporada 2021 com um acesso, com uma passagem carimbada à Série A do ano que vem, em 2022. Então, esses últimos dias de preparação, Sampaio Corrêa vai tentar sim levar a força máxima. O técnico João Brigatti já comentou em entrevistas que não tem animosidade, não tem passividade, não quer um time dentro de campo que não busca mais por nada. Nesses momentos, que ele deixou bem claro que nesses momentos é que os jogadores têm que mostrar a sua capacidade real, porque é muito fácil ser um excelente jogador ou decidir quando o time está disputando um título ou não. E quando não está, tem que ser o mesmo jogador decisivo, competitivo, e é isso que o técnico João Brigatti quer dos seus jogadores dentro de campo. Olha, uma última informação desse bloco é da Copa do Nordeste Sub-20. O outro time maranhense, o Presidente Médici, perdeu ontem de goleada para o Ceará. O time é o último colocado, somou apenas um pontinho do empate da estreia contra o Fortaleza. O Presidente Médici tem um grupo muito difícil, o grupo F, que vem o Fluminense do Piauí, o Fortaleza, o Ceará e ele ali por último na sua quarta colocação. Então, os dois times maranhenses, tanto o Sampaio Sub-20 quanto o Presidente Médici, ocupam atualmente a última colocação dos seus respectivos grupos e precisam fazer o retorno perfeito, vencerem suas 3 partidas, somarem 9 pontos para tentar ainda uma chance de classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem IAP e Tum Tum que venceram seus jogos ontem à tarde na estreia da Copa FMF. Voltamos agora com informações da Copa FMF, que deu-se início ontem à tarde. No Estádio Castelão, o IAP jogou contra o Pinheiro, um jogo muito difícil com seu mando de campo, até porque os dois times fizeram também confrontos bem interessantes ainda no Campeonato Maranhense, com empates em 2-2 fora de casa e até mesmo 2-1 bem apertado aqui em São Luís. Ontem à tarde deu o IAP conseguiu vencer
com o gol aos 37 minutos do Juninho Maranhense de cabeça. O IAP, a bem da verdade, dominou quase completamente toda a partida. O Pinheiro pouco conseguiu chegar em jogadas ofensivas que realmente levassem perigo ao gol do IAP. O IAP foi bem sólido na parte defensiva e muito criativo na parte ofensiva, mas também esbarrou na defesa sólida do Pinheiro, que pegou um gol, é verdade, mas fez boas defesas. O goleiro do Pinheiro, o Milton, fez excelentes defesas tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Após o jogo, quem conversou com a gente foi o técnico Zé Augusto, técnico do IAP, que conseguiu logo a primeira vitória de cara e já começa a se distanciar um pouquinho do restante dos times. Acho que foi bom pela vitória só, né? Conseguimos 3 pontos, que é o mais importante. Foi um jogo ruim, já conversei com eles taticamente e tecnicamente, individual. Foi um jogo ruim. Não conseguimos fazer um bom jogo, principalmente taticamente. Eu acho que temos que melhorar muito. Tivemos tempo para treinar, mas acho que a gente tem que melhorar nesses dias, mudar alguma coisa, né, para a gente tentar fazer um jogo taticamente melhor. Não gostei do como a equipe se apresentou, até criamos, perdemos muitos gols, mas individualmente também fomos abaixo, muitos jogadores abaixo, quase todos que entraram em campo foram abaixo daquilo que a gente pode render. Mas é um primeiro jogo, a estreia é complicado. O que valeu foi os 3 pontos e tentar melhorar para o próximo jogo. Olha, eu tenho que confessar que eu gosto de postura de técnico dessa forma. Assistiu o jogo, venceu a partida, mas tem suas críticas para o time. Ele falou muito bem, como eu falei antes da entrevista do técnico Zé Augusto, o IAP, ele dominou a partida quase que os 90 minutos. Criou muitas oportunidades, mas não conseguiu converter a gol. E isso o técnico Zé Augusto conseguiu observar e não ficou satisfeito com isso, por mais que tenha vindo a vitória. E o técnico, obviamente, tem que melhorar ao máximo possível o seu elenco, a sua forma tática, a sua disposição tática dentro de campo, principalmente a pontaria do seu ataque, porque uma hora ou outra, um golzinho, uma chance desperdiçada pode sim fazer falta, mas a gente conhece a capacidade do técnico Zé Augusto, de quem está à frente do IAP, que fazem, na verdade, um excelente trabalho, e o IAP, na minha opinião, é sim um dos postulantes a chegar à final da Copa FMF. O outro jogador que falou com a gente ainda do IAP foi o volante Tibiri, que também falou e enalteceu a vitória do time. Com certeza, né? O nosso ponto importante foi a vitória. Sabemos que temos muito a melhorar, sabemos que temos muito a evoluir, mas estreia assim, tem um pouco de ansiedade, tem um pouco de medo, mas ao decorrer da competição, após a estreia, a gente começa a pegar melhor aquilo que o professor Zé tem nos passar. Agora é tranquilidade, é descansar, é absorver as informações do professor, diante daquilo que erramos, daquilo que acertamos, buscar melhorar o que acertamos e acertar o que erramos. Pelo outro lado, outro jogo que aconteceu ontem à tarde foi entre Cordino e Cordino e Tuntum. O Tuntum conseguiu vencer de virada o Cordino. O Ulisses abriu o placar para o Cordino ainda no primeiro tempo. O Tuntum conseguiu empatar com o André e virar com o Matheus no segundo tempo. Agora os dois times, tanto o IAP quanto o Tuntum, estão nas primeiras colocações. O IAP vai na primeira colocação, em seguida vem o Tuntum, simplesmente por ordem alfabética. Os critérios de desempate ainda não estão em vigor, até porque os dois times somam 3 pontos, mas também empatam no saldo de gol de 1-1. Então, o Tuntum e o IAP largam na frente da competição. Na segunda-feira vem o restante dos jogos: São José versus o Juventude, o Bacabal versus o Imperatriz. Os dois times do interior, tanto o Juventude quanto o Imperatriz, vão visitar os seus adversários. Vamos a um rápido intervalo. Na volta tem Moto Clube de São Luís, que começa a se despedir de alguns jogadores, e um deles é o atacante Wallace Lima. Agora com informações do Motoclube de São Luís, que segue aquela indefinição de quem continua ou não no elenco para a temporada 2022. Lembrando que agora em dezembro, mais ou menos daqui a 10, 15 dias, já se inicia a pré-temporada. É o que é para acontecer, é o que vem acontecendo nos últimos tantos anos do Motoclube, porque tem que se iniciar uma pré-temporada de no mínimo ali uns 15, 20 dias antes da competição, que já começa em janeiro, o Campeonato Maranhense. Mas para isso tem que se finalizar sim a temporada de 2021, por mais que ainda não existam mais jogos oficiais ou competição a ser disputada, mas a diretoria do Motoclube tem que finalizar a temporada 21 no sentido de
continuar ou não com alguns jogadores, finalizar os acertos salariais de jogadores. A gente sabe que o Motoclube de São Luís atualmente tem mais ou menos, alguns jogadores, na verdade, não são todos, alguns jogadores têm 2 meses de salários em atraso, outros jogadores têm 3 meses de salários em atraso. Então, assim, existe uma quantia a ser dada ao elenco referente aos seus salários que estão em atraso. A nova diretoria está se movimentando nos bastidores, tentando arrecadar, né, juntar esse montante, que nós não temos acesso ao valor total em que o elenco tem que receber ainda a esse mês, né, nesse final de temporada, mas a diretoria está se movimentando bastante para tentar arrecadar. Existe um valor que o Motoclube tem ainda pela Copa do Brasil, existe esse valor da cota da Copa do Brasil, que só pode ser liberado no ano que vem, são mais ou menos R$300 mil, mas o Motoclube não pode ter acesso a esse valor agora, porque acabou o prazo e o limite de antecipação. Lembrando que o presidente Natanael Júnior fez uma última antecipação ainda na reta final da competição da Série D para tentar arcar com as despesas e com uma parte do salário dos jogadores. Nessa indefinição de quem vai e de quem fica, mesmo a diretoria tendo manifestado interesse em jogadores como Cleitinho, como o Wallace Lima, como o próprio goleiro João Paulo, mas o Wallace Lima não vai permanecer no Motoclube. Ele se antecipou agradecendo nas suas redes sociais por mais essa passagem e ele fez sua publicação nesse sentido. Hoje se encerra a minha 3ª passagem por esse clube, que tem um enorme carinho e gratidão. São 34 partidas e 18 gols marcados. Saio com a cabeça erguida e feliz. Obrigado a todos os funcionários e amigos que fiz durante esse tempo. Isso não é um adeus, e sim um até logo. E aí marca, né, marca ali o Motoclube oficialmente se despedindo do time. Pelas informações que eu tenho de bastidores, o Wallace Lima vai jogar no River do Piauí, recebeu um convite do técnico Wallace Lemos, ex-Motoclube na temporada 2019, deve jogar o estadual pelo River do Piauí e a diretoria tem sim, foi antecipado, né, assim, em bastidores, que tem interesse em manter o Wallace Lima ainda para 2022. Só que já no final do Campeonato Maranhense, início do campeonato da Série D, que o Motoclube mais uma vez vai disputar. Só lembrando que o Wallace Lima é um daqueles jogadores que jogam muito quando vestem a camisa do time. Por exemplo, o Wallace Lima, antes dessa temporada, dos jogos encerrarem dessa temporada, tinha uma marca de mais ou menos 18 jogos e 10 gols. É uma marca muito interessante. Foi artilheiro nas suas 2 primeiras passagens pelo Motoclube, 2019 e 2020. Nessa 2021 demorou um pouco para entrar em ritmo de jogo, demorou um pouco para entender a sua nova função ali, o seu novo esquema tático no Motoclube, mas também foi muito importante na reta final, com gols que inclusive conseguiram levar o Motoclube adiante nas suas competições. O Wallace Lima dá adeus, é um dos jogadores que dá adeus ao Motoclube, né? Dá um até logo, na verdade, mas que tem perspectiva de volta ainda para a temporada 2022. Existe uma conversa no Motoclube que até sexta-feira a diretoria vai sentar com todo o elenco e acertar suas definições, quem vai continuar, quem tem interesse em continuar, mostrar a nova realidade financeira do clube, porque segundo o próprio presidente Iglesias Moisés, o teto salarial do Motoclube vai descer bastante para dar e caber na realidade do Motoclube que está se apresentando para a nova diretoria. Então, na sexta-feira, deve acontecer essa reunião, quem fica, quem vai, e algum tipo de acerto financeiro com os jogadores. Então, na segunda-feira, a gente volta com informações do Motoclube, que consiga se resolver sim, e que tenha-se um início de pré-temporada e temporada muito interessante e muito vitoriosa para o Motoclube de São Luís. Só para a gente finalizar o programa de hoje, vai rolar um jogo beneficente entre amigos do Coló e amigos do Michael. É um jogo beneficente, eles vão fazer por puro gosto, para ajudar as pessoas, tem que se ajudar, vai ser no dia 4 de dezembro, no sábado, às 9h30 da manhã, no Campo do Frecuão, que fica lá no Santa Cruz. Tem sim uns apoios culturais, tem sim uns patrocínios e vai rolar uma feijoada também, muito legal, que eu já fiquei sabendo, já me convidaram inclusive para jogar não, mas me convidaram para participar dessa feijoada, que eu vou de bom grado. Uma feijoada, meu amigo, uma feijoada no sábado é bom demais. Então fica aí o convite, amigos de Coló versus amigo do Michel, no dia 4 de dezembro. O Esporte Goiás vai ficando por aqui, amanhã a gente volta com muito mais informações do seu esporte local.